Irmãos, hoje nós finalizaremos a exposição do capítulo de número 8, onde nós temos refletido sobre as escolhas. Sem sombra de dúvidas, esse capítulo ele vai se tornar um livro sobre as escolhas, futuramente, com a graça de Deus, aquilo que já tem sido feito com as reflexões que nós tivemos lá nos idos de 2017, com o livro de Jó. Nós vamos trabalhar aqui para que esse material ele seja produzido para as nossas reflexões futuras. Essa é a reflexão de número 14, só no Provérbios capítulo 8. Na exposição de Provérbios, essa é a exposição de número 79. E nós chegamos aqui ao finalzinho do capítulo 8 de Provérbios, refletindo sobre os vários aspectos das escolhas, algo que nós fazemos de forma muito comum, muito ordinária, mas que nós não refletimos sobre a importância das escolhas, os pressupostos das escolhas, aquilo que está na nossa mente ao escolhermos algo, talvez porque nós fazemos muito involuntário, é como, por exemplo, nós desprezamos um pouco da comida que nós deixamos no prato, se nós acabamos de orar agradecendo a Deus por aquele alimento e nós o desprezamos, porque nós não gostamos do sabor, porque já estamos satisfeitos. E aquilo que nós louvamos a Deus por nos dar, nós simplesmente rejeitamos, desprezamos, e os nossos filhos fazem isso, jogam comida no chão, estragam comida, colocam um montoado de comida no lixo, e nós acabamos de orar agradecendo a Deus e suplicando por aqueles que não têm o que comer. Então, parece muito contraditório esses comportamentos ímpios, involuntários, mas da mesma forma também acontece com as nossas escolhas, algo que é muito normal, ordinário, e por isso nós não refletimos e não ponderamos as consequências. Sem sombra de dúvidas, isso é falta de intencionalidade. Nós somos anestesiados por esse mundo, para que nós não percebamos que existe uma tensão absurda mesmo. Sabe quando você fica com os músculos enrijecidos de tanta tensão? É assim que nós deveríamos viver. Infelizmente, essa é a realidade. Aqueles que desprezam isso acabam incorrendo em muitos erros, sem perceber, mas, embora suas escolhas o levem a isso e os efeitos disso, as consequências disso sejam percebidas, daí então isso gera mais falta de intencionalidade, porque vem a sensação de injustiça, vem a autocomiseração, vem a autopiedade, vem as vozes interiores açoitando-nos de como nada dá certo, mas muito disso acontece, sem sombra de dúvidas, pelas escolhas que nós fazemos e nós sequer percebemos. Então, nós, avaliando essa nossa intencionalidade, nós deveríamos chegar à conclusão de que nós não nos achamos estrangeiros e peregrinos de fato, como nós dizemos que somos e como a Bíblia atesta que nós somos, nós, estrangeiros e peregrinos, não ficam tão confortáveis numa terra que não é sua, ficam alertas, Esses dias eu estava assistindo com a Amanda, não, estava assistindo sozinho, uma série, e aí uma jovem viaja para os Estados Unidos da América. Ela vem da polida Inglaterra, E aí lá na Inglaterra ela desfrutava de aquela sensação de segurança gritante. E lá no mundo agora desbravado da América, a terra dos sonhos, existem não somente empreendedores, mas também aproveitadores, ladrões. E essa jovem se vê sendo alertada continuamente para que ela escondesse o dinheiro, os bens que ela estava carregando, porque as pessoas estavam ali de olho nela. Então, a própria cena do filme cria uma tensão absurda. A gente assiste e, ao mesmo tempo, sente a tensão que o enredo está passando ali, se colocando no lugar dela. Uma jovem, aparentemente delicada, indefesa,
nitidamente alguém que não é daquele local sendo acometida por essa tensão de que a qualquer instante, num esbarrar de alguém ou num piscar de olhos, ela pode ser roubada, né? Todo instante. E ela precisa fazer uma viagem grandiosa para encontrar com o marido dela. Então, essa tensão deveria nos atingir. Nós deveríamos ter essa atenção quando conversamos com o ímpio, seja com parentes ou não. Nós deveríamos ter essa atenção quando alguém se aproxima de nós, sendo gentil ou não. Nós deveríamos ter essa atenção ao escolher uma roupa, a passar o dia no nosso trabalho, ao dia na nossa escola, na faculdade. Nós deveríamos ter essa atenção. No final das contas, nós achamos que isso é muita radicalidade. Então, nós desprezamos essa tensão, considerando que é tolice. Mas essa tensão é uma tensão característica de que as nossas escolhas um dia serão passadas no filtro de Deus. É assim que a Bíblia diz, né? Nós pagaremos segundo as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas obras. É assim que a Bíblia diz. As nossas obras serão avaliadas e nós responderemos de acordo com as nossas obras, né? Provérbios capítulo 8, versículo 32 em diante diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Vamos orar. Nosso Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua palavra. Nós precisamos ser alertados pelo Senhor. Nós precisamos ter os nossos tímpanos espirituais rompidos. Nós causamos surdez em nós, não temos dúvida. Espero que realmente essa seja a verdade. Não temos dúvidas. Nós causamos surdez, insensibilidade, que gera apatia e morte. Rogamos ao Senhor que essa voz poderosa, estrondosa do Senhor irrompa os nossos ouvidos, nos derriba diante do Senhor, nos conquista para Ti, ó Deus. Fala poderosamente, expõe diante de nós de forma irresistível a Tua graça, a beleza e majestade dos Teus santos conselhos, os imperativos que vêm do Teu trono de glória, seja para nossa edificação, ó Deus. Mesmo que cause profundo atrito e contrição, edifica-nos como povo do Senhor que somos. Que nesse instante nós possamos tão somente nos concentrar em Ti, ó Deus. Que tudo seja esquecido. Que nós possamos fitar os nossos olhos, a nossa mente no Senhor, na voz do Senhor, e sermos por Ti ensinados, conduzidos, pastoreados, ó Deus. Vence-nos e não permita que sejamos os sabotadores da nossa vida e família. Em nome de Jesus, ó Deus, rogamos a Ti. Amém. Irmãos, nós estamos refletindo sobre a teologia das escolhas, aquilo que está por trás de cada escolha, aquilo que motiva cada escolha e aquilo também, sem sombra de dúvidas, que resulta cada escolha que nós fazemos. Na segunda metade aqui do capítulo 8, nós observamos uma mudança muito drástica, até o versículo 21, nós estávamos vendo aquilo que deveria ser experimentado, aquilo que deveria ser enxergado, visto, aquilo que deveria ser abraçado, uma voz que deveria ser ouvida, mas agora nós vemos uma mudança assim,
dramática, drástica do foco. Agora a sabedoria ela é apresentada como uma pessoa que precisa ser exaltada, que precisa ser enaltecida. Aquilo que já foi feito algumas vezes durante as nossas reflexões aqui, então volta à tona isso de uma forma ainda mais enfática, de forma ainda mais clara, atribuindo propriedades divinas aqui. Por isso, esses atributos de grandeza, de poder e de formosura são atribuídos à sabedoria. E ao fazer isso, Salomão ele descreve a sabedoria como detentora dessas propriedades, igualando a Deus, mostrando que a nossa relação com a sabedoria decorre do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, à medida que eu me relaciono com Deus, eu me sinto atraído por sua voz, por suas palavras, por sua sabedoria, porque não dá para dissociar, não dá para divorciar. A voz de Deus é o próprio Deus, o conselho de Deus é o próprio Deus. Então, à medida que eu não ouço a sabedoria de Deus, eu mostro que eu não me relaciono com Ele como filho a um pai. Ou seja, agora o tom não é mais de apelo. Então, até então, ele vai fazer um apelo, mas esse apelo aqui ele significa outra coisa. Significa os apelos que nós estávamos ouvindo comumente, né? Como que súplica para que o filho escute sabedoria, para que os jovens escutem sabedoria, para que nós ouçamos a sabedoria. Agora ele mudou o tom. Agora a sabedoria ela é apresentada com atributos de grandeza, como que um desfile que não precisa somente ser apreciado, mas precisa ser desejado, buscado. Que privilégio ver essa grandeza, essa majestade falando comigo, sabe? Como se você se sentisse assim absurdamente enaltecido por ter uma personalidade falando com você, uma personalidade lhe buscando, uma personalidade lhe visitando, e você fica absurdamente envaidecido, né? Se isso acontecesse, você postaria fotos, você registraria, você contaria para as outras pessoas. Então, é essa atmosfera que é criada agora. Por que é feito isso, né? Porque, caso contrário, nós receberemos a sabedoria como algo barato, como algo desprovido de majestade, de riqueza, de beleza. Então, agora é como se um desfile estivesse sendo feito. É como se a sabedoria estivesse passando e alguém estivesse narrando os atributos dela. Olha, essa daí que está falando com você. Por que você não ouve? Observa a beleza, a sua grandeza. E por isso que diz, mostra ela irrompendo um tempo, né, com características atemporais, assim, antes de Deus considerar as primeiras manipulações do pó, ela estava lá e enaltece a Deus. Dos versículos 22 até o versículo 31, Salomão ele mostra que escolher a sabedoria consiste em escolher a Deus. E aí nós começamos a enxergar, irmãos, o abismo com que muitos edificam a sua fé. Porque muitos acham que pode atribuir o tom da voz de Deus, né? Eu não gosto quando me instruem desse jeito, eu não gosto quando falam comigo desse jeito. Nós encontramos muitos meios de fazer isso, né? Ou é a igreja que nós nos sentimos bem, ou é o pastor que não nos agrada, ou é aquele pregador, sabe, que não atrai nosso coração. Eu fico assim absurdamente triste, sabe, irmãos? Quando eu vejo algumas postagens, né, de alguns pastores ou alguns influencers aí, evangélicos, protestantes, que ficam querendo engajamento, né, porque precisam do like, dos comentários. Então, quanto mais comentários tiver, quanto mais likes tiver, então mais interação, e eles acabam pegando na nossa vaidade. Isso é muito ruim, sabe? Como é que eles pegam? É algo muito pecaminoso. Por exemplo, quais foram os livros que você leu esse ano? Quais foram os principais livros que você leu esse ano? Qual foi os melhores livros que... Nós precisamos dizer quantos livros nós lemos mesmo? Será que nós precisamos mostrar toda intelectualidade assim? Então, eles pegam na nossa vaidade. Qual é o pregador que você mais gosta? Você já parou para pensar como isso é ímpio? Não deveria estar nesse critério, não. O pregador que eu mais gosto? Qual é o critério? Qual é o critério que eu vou apontar um pregador que eu gosto? Com que critério?
Isso é absurdo de ímpio, irmãos, mas eles precisam. E aí nós precisamos mostrar que somos intelectuais, culto, então nós mostramos os livros que nós lemos ali, nós mostramos os pregadores. E se você vê, os pastores locais não estão lá. Não. Porque eles não valem porcaria nenhuma. Mas isso é pego na vaidade dos pensamentos, usando as ferramentas carnais de manipulação de corações e de ego, e nós simplesmente não percebemos. Nós nos achamos cultos, comentando. Nós nos achamos intelectuais, comentando. Nós nos achamos instruídos, comentando. Então, nós simplesmente não podemos pautar a voz de Deus. Não podemos. Nós simplesmente a ouvimos, diante dela nos dobramos, entendendo que o Senhor fala através mesmo de coisas absurdas e de pessoas pecaminosas até. Como então eu vou pautar o tom da voz de Deus? Então, Salomão, ele mostra que escolher a sabedoria é escolher a Deus de tal forma que é impossível dizer que eu amo a Deus se eu seleciono o tom da voz de Deus que me agrada. Se eu seleciono o conteúdo do discurso dos imperativos de Deus que me agrada. Mas nós vivemos essa distopia, irmãos, essa relação absurda de pessoas que amam a Deus, não amam a igreja. Esse dia eu estava lendo o livro do Mark Jones, para o mestrado, O Conhecimento de Cristo. E aí, um livro sensacional da editora Monergismo, sabe? Tão gostoso, tão maravilhoso de ler, porque é alguém que estuda muitos puritanos, então ele exala a teologia piedosa ali, que a gente não pode mais ler puritanos, porque se a gente lê puritano, a gente morre hoje. Lê os puritanos lá e cai na nossa era e está lascado. É uma tristeza absurda. E aí ele, em um determinado momento, ele faz uma afirmação assim, super verdadeira, mas absurdamente dolorosa, que diz assim: Cristo foi para a cruz com mais entusiasmo e empolgação do que o seu povo vai à igreja. Eita! É isso. Você não pode postar isso não, sabe por quê? Porque vão pensar que é indireto e tal e tal. Você quer, né? Mas você não pode. Não postar não, porque vai pensar que eu estou falando para alguém, né? Você não pode postar. Isso é isso mesmo. Cristo foi para a cruz com mais entusiasmo e ânimo do que o seu povo vai à igreja. É isso. Nós vivemos essa ruptura de realidades em que nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos nada que exibe a Deus. Nada. Nós escolhemos. Não, aqui é o diabo falando. Aqui é Deus. Aqui é a carne. Aqui é a sabedoria. Nós achamos que podemos falar isso, né? Agora, por que o sábio muda o tom aqui, né? Muda o foco dele da instrução? E a resposta remete-nos ao último sermão aqui de Provérbios, capítulo 8. Depois de tudo que foi descrito, todo o cenário, né, que ficou muito evidente, o sábio ele expõe com clareza e riqueza de detalhes as escolhas e as suas consequências. Agora o sábio ele está mostrando que, com base nas nossas escolhas, existem duas realidades. Nós viveremos a canseira de sempre procurar e nunca encontrar. Nunca vai ter satisfação, né? Nunca vai ter descanso. Quando nós encontramos, nós temos descanso. Então, as nossas escolhas podem ser isso. Pode ser a pavimentação de uma estrada que nunca se acabará, nunca terá fim. Ou as nossas escolhas, elas podem apontar o descanso de alguém que encontrou contentamento e satisfação. Então, escolher a sabedoria concede-nos justamente isso. Satisfação e descanso. Saciedade, né? Estou saciado. Né? Então, o tema da nossa reflexão de hoje, escolhendo para a vida ou para a morte. É assim que o último versículo termina. Escolhendo para a vida ou para a morte. Vamos olhar de novo aqui o versículo 32. Agora, pois, filho meu, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos.
ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. E ele vai continuando, vamos avaliar um pouquinho de cada parte aqui desses versículos. Nós poderíamos fazer aqui, irmãos, uma reflexão do versículo 32, 33, depois nós poderíamos ter outra reflexão do versículo 34 adiante, mas nós vamos concluir hoje. Então, nas palavras finais aqui sobre as escolhas, nós somos expostos ao que parece ser uma última exortação. Parece ser um último apelo, parece ser uma última exortação, uma última súplica ali, que o sábio faz para que nós ouçamos, mas é muito mais do que isso, não é somente isso. Nas palavras do sábio aqui, então, nós vemos já o imperativo para que nós abramos os nossos tímpanos, né? Os nossos ouvidos. Eu não sei se você já teve essa experiência. Nós temos experiências muito dramáticas, né? Mas a experiência de vencer a sua surdez, você já teve essa experiência de vencer a sua surdez? Experiência de eu não ouço, eu não escuto. Pessoas que me amam querem me instruir, os meus pais que me amam querem me ensinar, e eu não ouço, eu não escuto, eu não entendo. Você já teve essa experiência de ao invés de matar o mensageiro e com ele a sua mensagem, de suspeitar de si mesmo e matar a sua surdez? É essa a experiência que falta. É muito fácil matar o mensageiro e a mensagem e não pensar que nós que estamos surdos. Eu sei que é difícil, porque tem um mundo todo dizendo que nós somos fortes, bonitos, merecemos e tal. Mas essa experiência de luta, de vencer a surdez, né? Então, ouvi-me. Agora, pois, filhos, ouvi. Então, é muito mais do que uma súplica. Ouvi-me. Porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Então, ele está demonstrando aqui, irmãos, que fazer escolhas não equivale a atos isolados. Fazer escolhas não consiste na execução de um único ato no tempo. Eu fiz uma escolha e pronto. Que dali morreu, eu espero a próxima escolha. Por quê, irmãos? Porque depois de fazer aquela escolha, eu preciso sustentar aquela escolha. Eu preciso manter aquela escolha. São os meus atos subsequentes àquela escolha que vai justamente testificar da constância e solidez com que eu fiz aquela escolha, ou vai expor a minha vulnerabilidade. Eu fui absolutamente vulnerável, eu fui impossível, eu fui emotivo ao fazer aquela escolha. Então, conforme nós refletimos no último sermão, isso quer dizer que quando nós escolhemos para Deus, há satisfação e descanso, e a forma com que eu vivo vai demonstrar isso. Isso significa o quê? Isso significa, preste atenção, a ausência de busca, mas não a ausência de luta. Eu não vou buscar mais porque eu encontrei satisfação, mas eu vou continuar lutando para descansar nessa satisfação, para manter essa satisfação, para o meu foco não ser alterado, para os meus apetites não serem modificados. Sabe, esse marketing, a agência publicitária do inferno, que diz que você precisa, você quer, você necessita. Você vai lutar para não ouvir essas vozes, para os seus apetites não serem modificados. Se você tiver isso, então você vai desfrutar disso. Sabe? Você precisa lutar para isso. A convicção e a sabedoria necessárias para ponderarmos, para avaliarmos a singularidade de cada escolha, equivale também na determinação e no vigor necessários para sustentar cada uma dessas escolhas, sabe? A moda faz isso com a gente. A moda faz isso. Ó. A moda determina o que você tem que vestir, como você tem que cortar o seu cabelo. Porque no final das contas, a tua autoestima é uma porcaria. Não se sente bonito, bonita, não se sente valorizado, não se sente vivo. Então você precisa que outras pessoas digam para você o que você tem que fazer para você se sentir bonito, bonita, valorizado, valorizada, querido, querida, aceito. Observe como nós somos marionetes, irmãos. Eu acho um insulto alguém achar que o meu corte de cabelo vai me fazer mais bonito. Eu acho um insulto isso.
Alguém olhar para mim e dizer assim, olha, é o seguinte, tu não tem personalidade, tu não tem caráter, tu não sabe nem que tu é, mas se você fizer o que eu tô dizendo, você vai ser valorizado. Quando eu escuto isso, lá no finalzinho eu escuto uma voz assim, burro, 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 porque só pode me achar burro demais, achar que se eu usar uma calcinha bem apertadinha, eu vou ser mais bonito. Que é isso? E se você observarem a deturpação da beleza, como se fosse completamente subjetiva, a moda é feia. Os homens hoje estão cortando cabelo como abestados, irmãos. É um negócio pelado aqui e o resto com cabelo. Olha como isso é estúpido de absurdo de feio. É a moda. Então é o seguinte, é porque você não enxerga. Você não vê. É que nem aquele quadro cheio de rabisco que um abestado dá 5 milhões. Que é isso? Não, isso foi o Benjamin que fez. Aí botou o nome de uma personalidade aí. Olha, leiloar. Como é que pode? Como é que nós somos tão manipuláveis desse jeito, irmãos? A moda arrebenta a gente. A gente não, né? Quem segue isso? Por quê? Porque nos falta constância. Constância. Mesmo barbeiro, mesma roupa, mesmo padrão, mesmo modo de vida. Os nossos pais tinham isso. Os nossos pais não ficavam pulando de galho em galho, não. Por que nós precisamos? Para nos sentirmos vivos, aceitos por esse mundo, aceitos. Vocês jovens são uma tristeza. Como vocês são vulneráveis, meus irmãos. Não adianta o quanto a gente grita para vocês, não. Basta que alguém fale no ouvido 10 segundos de vocês e vocês não resistem. É absurdo. Vocês escutam 20 sermões, 50 horas de discipulado e numa conversa de 10 segundos na escola daquela pessoa que é a personalidade na escola, que é popular na faculdade. Você fica... Parece uma manteiga no Rio Grande do Norte, toda derretida. Você não entende. Não entende. Como nós podemos ser tão voláteis assim? Como? Como? Observa. Como eu sou tão volátil dessa forma? Não, porque eu não sou ensinável. Não, você é ensinável. Vem dizer que não é ensinável, não. Você é. Só não é para a voz correta. Porque se você não fosse ensinável, você não era manipulável. Você é ensinável. Só é ensinável segundo o seu coração. Esse é o problema. Todos nós somos ensináveis. Só somos ensináveis para a inclinação errada. Mas todos nós somos ensináveis. Todos nós. Nós somos ensináveis para Deus. Somos ensináveis para o mundo. Não somos ensináveis para o mundo, somos ensináveis para Deus. Não tem como ser os dois. Mas nós sempre seremos ensináveis. Então nós somos manipulados todo instante e nós simplesmente não percebemos isso. Nós não percebemos que não fomos nós que fizemos as nossas escolhas. Você vestiu o que hoje? Não foi você que escolheu. Você escolheu? Não, você não escolheu. Você não escolheu. Você está assistindo o quê? Você escolheu? Não, você não escolheu. É porque todo mundo está falando dessa série. É porque se você não assistir, você vai se sentir um dinossauro, um retrógrada, alguém destituído da realidade. Não é você que escolhe. São as pessoas que escolhem no seu lugar. As pessoas ditam para você como você é valorizado. As pessoas ditam o sabor para você. Sabe? Tem pessoas que passam anos e anos tomando café sem gostar de café, irmãos. É por quê? Porque virou uma filosofia, tomar café sem açúcar. Um café sem açúcar. Virou uma religião. Então a pessoa toma café sem açúcar
sem gostar, mas precisa dizer que toma café sem açúcar. Não toma, cara! Você não gosta, não toma! Agora, só porque... Olha como as pessoas impõem o nosso paladar, irmãos. Mesmo que acontece com beleza. Você vê um negócio, que coisa bonita. É feio, que dói, mas tem que dizer que é bonito. Por quê? Porque todo mundo está dizendo. E aqueles experimentos sociais que às vezes a gente vê na internet, onde as pessoas começam a se comportar de um jeito para influenciar aquela pessoa que está ali sozinha. E aí aquela pessoa acaba se comportando do mesmo jeito com que todo mundo estava se comportando, seja no elevador, seja numa sala, seja numa entrevista fictícia de emprego. Vocês já viram esses experimentos? Nós somos conduzidos. Oi? Efeito manada, né? Então, não somos nós. Eu faço as minhas escolhas. Não, faz não. Você não faz suas escolhas. Ou o Senhor lhe leva a fazer suas escolhas, ou o mundo lhe leva a fazer suas escolhas. Você não faz as suas escolhas. O problema é porque a sensação de pertencimento que as nossas escolhas mundanas dão é o suficiente para nós, até não ser mais. Porque não há satisfação, lembra? Ter prazer não significa ser saciado. O único prazer que pode nos dar saciedade é Deus. Porque foi Ele que nos fez. E Ele nos mostrou onde nós encontramos saciedade. É só Ele. Então, se você não tem domínio próprio para ter rede social, não tenha. Não tenha não, porque vai ser a sua desgraça. Se você não tem, eu sou muito manipulável, então não tenha. Não tenha, até você ter. Se você é manipulável demais, então sai dessa, porque vai ser a sua desgraça. Vai ser uma briga. Poxa, você vai passar a vida toda de braço com a igreja, por exemplo. A vida toda. A vida toda sendo exortado, a vida toda sendo orientado, a vida toda sendo repreendido, a vida toda sendo disciplinado, e não vai adiantar nada. Se soltar a sua mão, você se lasca. Se soltar a sua mão, você se acaba. A vida toda. A vida toda. Aquela tensão de queda. Sabe, você está na beira de um precipício e você já está só com o pé e você está inclinado assim. Aí tem um momento que você é puxado. Aí tem outro momento que você é inclinado. É todo instante assim. Todo instante, a todo momento. Por isso, o sábio, ele consiste em compreender que é só uma escolha. Apenas uma escolha muda tudo. E esse deve ser justamente o foco das nossas decisões. Porque a nossa vida vai ser lidar com as consequências das nossas escolhas. Ou apenas desse lado da eternidade, ou até mesmo por toda a eternidade, que é assim que ele termina. Ou vida ou morte. Ou vida ou morte. Seja pelos danos que as escolhas causaram ou porque elas precisarão ser preservadas no nosso coração constantemente. Sabe quando você faz uma coisa errada, mas você não quer dar o braço a torcer e você continua mantendo aquilo que foi errado? Só para você mostrar que não foi uma decisão sem pensamento, sem reflexão, você precisa, sabe, manter. E esse último caso, para toda a eternidade aqui, é o foco do sábio aqui. Por isso que ele diz: ouvi o ensino, sede sábios. Então, sábio aqui é o quê? Ouvir. Ouvi o ensino, sede sábios. Aí, mais uma vez, a questão não é que nós não ouvimos. Nós sempre ouvimos. A questão é que voz nós ouvimos. Nós sempre ouvimos alguém. Sempre. As nossas escolhas não são feitas no vácuo, irmãos. Eu fui imparcial. Mentira, nunca existe ninguém imparcial. Não existe. Sempre nós somos parciais. Sempre. Eu fui imparcial. Mentira, mentira. Não tem, você não é um saco vazio. Não é. Você tem inclinações, pressupostos, valores. Você tem. Você não é um saco vazio. Sempre há parcialidade. Parcialidade. A questão é, a minha parcialidade, ela é atribuída de mim mesmo ou do Senhor? Da verdade do Senhor ou da minha verdade? Essa é a questão, mas sempre nós seremos parciais.
Sempre, sempre. Então, ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Então, ouvir aqui não é só a ação de ouvir, né? Mas o ato de receber, de acomodar no coração, de aconchegar no coração. Esses dois versos, 32 e 33, eles criam essa tensão final para tudo aquilo que foi dito até aqui, especialmente para a descrição final daqueles cuja decisão atestam que ou escolheram para Deus ou escolheram por sua própria vaidade, por dar ouvidos às vozes do mundo, né? Então, a questão não é se ouvimos ou não, mas a questão é que voz nos agrada. E aqui é um ponto que eu começo a dar ênfase na reflexão de hoje, irmãos. Que voz nos agrada? Que voz, ao ouvi-la, nos satisfaz? Novamente aqui. O sábio aqui, ele está ecoando aquilo que já foi ressaltado inúmeras vezes aqui nesse púlpito, em especial nos versículos anteriores, quando ele falou sobre o deleite que a sabedoria tem em Deus. Então, voz que agrada, deleite. A grande questão de nossas escolhas aqui está diretamente associada à aprovação que realmente agrada o nosso coração. Qual é a aprovação que nós recebemos que traz contentamento ao nosso coração? Lembra de tudo que eu já falei até aqui agora, nesse instante. A questão não é quem nós ouvimos, a questão não é se ouvimos, mas quem nós ouvimos. A questão não é as nossas escolhas, não são as nossas escolhas em si, mas quem toma as nossas escolhas não somos nós. As nossas escolhas são tomadas pelos nossos amigos, pela nossa turma, pelos nossos pais, pela palavra de Deus. As nossas escolhas tomam as nossas decisões. Por quê? Porque nós não somos um saco vazio. Nós sempre somos parciais. Sempre. Sempre nós somos parciais. Então a grande questão é, qual é a voz que, ouvindo-a, eu fico satisfeito, me agrada, eu sinto deleite? Então vem aqui o versículo 34, muito importante. Feliz, então, aqui é uma voz que fala algo a seu respeito diante de uma escolha que você fez. O que é que ele diz? Feliz o homem que me dá ouvidos. O que significa dar ouvidos? O que isso leva essa pessoa a fazer? O resto do versículo mostra. Velando dia a dia as minhas portas. Olha aqui como é interessante. Então, lembra daquilo que eu falei, que a escolha não é um ponto no tempo, não é uma ação única. Existe a necessidade de manter aquilo que foi escolhido. Velando dia a dia as minhas portas. Mais uma vez, esperando as ombreiras da minha entrada. Está comigo lá. Então tem a suspeita de si mesmo, né? Nós vamos falar isso hoje à noite. A suspeita de si mesmo, eu não posso sair aqui não, porque se eu sair daqui, olha, eu vou escolher errado. Eu vou corromper essa escolha que eu fiz e eu temo. Eu temo escolher, dar um passo em falso aqui, eu temo. Então, existe um detalhe aqui muito importante, irmãos, muito importante, porque se a gente desprezar esse detalhe, nós podemos ser e nós podemos criar uma grande armadilha aqui. Porque, independente das escolhas que nós fazemos, sempre nós ouviremos vozes agradáveis e motivadoras a nós. Sempre. Independente. Nós só fazemos uma escolha porque daquela escolha que nós fazemos, nós ouvimos uma voz dizendo assim, feliz é você por isso. Sempre. O mundo, a carne e o diabo, eles também dirão, feliz o homem que me dá ouvidos. A gente precisa entender isso. Essa voz aqui não vem só de Deus, não. Nós podemos escolher para o mundo, nós podemos escolher para a nossa própria carne, nós podemos escolher para o diabo e ouvir dele, por isso nós continuamos com eles. Porque nós ouvimos dele, feliz o homem que me dá ouvidos. É por isso que pessoas continuam. Se as pessoas cometessem um pecado, irmão, se nós cometêssemos pecado e nós fôssemos assaltados pelo pecado que cometemos, então nós ficaríamos apavorados. Mas por que nós defendemos? Porque nós cometemos pecados e os defendemos. Por quê? Porque nós ouvimos. Feliz o homem que me dá ouvido.
Nós não vemos a feiura do pecado. Nós não vemos a depravação do pecado. Nós ouvimos do pecado, por isso que nós não os consideramos pecado. Nós ouvimos, feliz o homem que me dá ouvido. Então, nós precisamos entender isso. Isso não só vem de Deus, não. Não só vem de Deus. O que farão as nossas escolhas ecoarem palavras agradáveis e motivadoras a nós, segundo Deus, será o tipo de fome e sede que tem no nosso coração. Então, por exemplo, se eu tenho fome e sede pelo mundo, as palavras que vêm do mundo causarão repulsa ao meu coração. Então, o grande ponto é esse. Se você tiver fome e sede por engrandecimento profissional, engrandecimento acadêmico, as corrupções no caminho serão para você oportunidades. Olha que Deus abriu uma porta. Deus abriu uma porta. Se essa for a sua fome, a sua sede, é assim que você vai enxergar. Se não, você vai ver como seduções e armadilhas. Porque, infelizmente, o seu coração ainda é suscetível ao mundo. E você lutará, você resistirá. Então, quais são as vozes que me agradam? Quais são as vozes que me motivam? Depende da fome e da sede que eu tenho. Ou seja, a ambição e o anseio do meu coração serão bússolas que determinarão as minhas escolhas. Serão bússolas que determinarão a minha escolha. Deus ou mundo. Vida ou morte. Então, vamos lá, deixa eu fazer um contraste aqui entre esses dois tipos de pessoas, né? Que estão dentro das igrejas. A gente encontra dentro das igrejas. São aqueles que a gente luta constantemente. Para que leem a Bíblia, para que leem livros, para que amem o dia do Senhor, para que amem a vida em comunidade. A gente luta todos os dias com esses, dentro da igreja. Esses mesmos que falam que são crentes, que amam a Deus. Esses mesmos. Então, primeiro, aqueles cuja fome e sede esse mundo é capaz de satisfazer, esse mundo é capaz de saciar, esses escolherão segundo o curso desse mundo, esses escolherão para nutrir a própria carne, eles encontrarão satisfação nas palavras de aprovação desse mundo, que corresponde aos anseios do seu próprio coração. E ao ouvirem o presente século, a voz do presente século, em uníssono com a sua própria carne, esses dirão, eles ouvirão, feliz o homem que me dá ouvidos. E ao ouvirem isso, eles me saciarão. Eu prefiro oferecer estabilidade para minha família, sabe? Eu prefiro criar meios para sustentar a minha família, a minha casa. Eu preciso dar oportunidade aos meus filhos. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso pastorear o meu lar. E tudo nisso nós ouvimos. Feliz o homem que me dá ouvidos. Observe que em tudo isso que eu falei, não há imoralidade. Não há. São coisas plausíveis. Né? O grande problema é porque na nossa equação mundana, então imagine que nós somos um grande físico ou matemático. As nossas equações, o resultado pode apontar para Deus ou pode apontar para nós mesmos. Porque nas equações que nós respondemos, se nós amamos o mundo, nós faremos uma batalha onde não existe. A vida espiritual e para Deus não dá para se harmonizar com a família e a igreja. Essas instituições, elas são constantemente colocadas em luta. Quando as nossas equações são respondidas e coloca essas instituições em guerra, nós respondemos errado, irmãos. Nós respondemos errado, nós vacilamos aí na elaboração. Esses ouvirão o presente século e encontrarão saciedade. Logo, ao ouvirem a voz da sabedoria, eles sentirão coceira nos ouvidos, como diz Paulo. E por isso eles condenarão a mensagem ao mensageiro.
É isso que acontece. Contudo, existem outros. Aqueles cuja fome e sede esse mundo não é capaz de saciar. Esses sempre serão como estrangeiros e peregrinos, serão rejeitados e reprovados por esse mundo, e está tudo bem, não tem problema. As vozes desse mundo não têm poder para acessar o seu coração, para deixá-lo vivo, para deixá-lo feliz. Tudo bem, é o contrário. É justamente para eu me rejeitar que eu me sinto vivo e feliz. Então, esses serão reprovados e rejeitados pelo mundo, não aceitos por grupo, pela sociedade, e eles lutarão arduamente contra a própria carne. E fazendo isso, eles encontrarão satisfação tão somente nas palavras de aprovação da sabedoria, reprovando contundentemente as vozes como que diabinhos, ressaltando as ambições ou inculcando ambições ao seu próprio coração. Faz isso. Todo mundo está fazendo isso. Escolhe isso. Todos estão escolhendo isso. Olha a oportunidade. Vai perder essa chance, sabe? É que nem promoção, irmãos. Às vezes eu digo para Amanda, né? Levanta, tem uma promoção tal, assim mesmo, sempre vai ter. Sempre vai ter uma promoção imperdível. Sempre vai ter uma oportunidade imperdível. Sempre vai ter um prazo extraordinário. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma promoção, irmãos. Sempre. E a que vem depois sempre é melhor, irmãos. Sempre. Mas é isso. É isso que nos faz. Esses irmãos, eles não vão encontrar nas vozes das ambições para esse mundo a saciedade do seu coração. Ao ouvirem as vozes desse presente século, em uníssono à sua própria carne, dizendo, feliz o homem que me dá ouvidos, eles temerão por considerar qualquer possibilidade de desvio. Opa, olha... Até então essas vozes não causavam nada ao meu coração, mas agora eu me senti atraído. Você é capaz de fazer essa análise, é? Olha, eu vou ser honesto aqui, eu me senti atraído agora. Agora eu me senti. Você é capaz de fazer essa análise? Sincera. Ao invés de defendê-la. Olha, eu me senti atraído aqui. Por isso, irmãos, esses, ao ouvirem a voz da sabedoria, eles sentirão somente nessa voz o deleite, a satisfação e o descanso. E fazendo isso, eles louvarão a Deus pela mensagem e pelo mensageiro. É assim que o Senhor identifica aqueles que o seguem. Em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois esses serão fartos. Se você pode ser farto com esse mundo, você não é do Senhor. Você não tem fome e sede de justiça. Você não é. Porque não existe nada que pode satisfazer os filhos de Deus a não ser o próprio Deus. A sua mensagem e o seu reino. Nada. Você não é do Senhor. Não é. Se você peca e está tudo bem, você não é do Senhor. Se você escolhe para o mundo e está tudo bem, você não é do Senhor. Então, muito cuidado, jovens aqui, ó. Muito cuidado. Muito cuidado, pais, ao escolher as melhores instituições para a formação dos seus filhos. Muito cuidado ao escolher as melhores profissões para os seus filhos. Muito cuidado por determinar o futuro, o melhor futuro dos filhos de vocês. Avalie se o preço das suas almas vale. Avalie isso, porque isso não é avaliado. Antes de ser um profissional, seja um crente. Antes de ser um acadêmico, seja um crente. Antes de ser um empreendedor, seja um crente. E sendo cristão, então, você conduzirá todas essas coisas. Esses últimos aqui, esses que se satisfazem em Deus somente, não no glamour das escolhas em si, não porque precisam de um adesivozinho para dizer que faz parte de uma casta especial, da sociedade, de um grupo especial.
Esses que escolherão o Senhor, independente do destino eterno, para o qual as escolhas daqueles que não amam o Senhor apontam, independente disso, que é o que nós temos avaliado, esses que estão ao meu redor estão escolhendo para isso. Mas essas escolhas apontam para qual destino eterno? Esses que amam o Senhor, eles sempre olharão para a glória de Deus ao tomarem sua decisão. Sempre. Sempre olharão. E ao olharem para a glória de Deus ao tomarem suas decisões, eles estarão em uma posição constante. Qual? Velando dia a dia as portas da sabedoria. Eu não posso ficar sem ouvir a voz da sabedoria, porque eu sempre vou ouvir alguma voz. E se a voz da sabedoria não ecoar na minha mente, outra voz assumirá o lugar. Ai de mim, porque eu sei que eu vou cair. Eu sei que eu vou vacilar. Então, para a gente concluir aqui, porque tudo isso resume a exortação final das nossas escolhas, irmãos. Porque tudo isso aqui é importante para sintetizar, para resumir a exortação final para as nossas escolhas. Porque se o nosso coração é uma bússola, como nós vimos, suas ambições sempre nos conduzirão a algum caminho. Sempre. Sempre nos conduzirão a algum caminho. E esse caminho sempre vai ter um destino final. Esse caminho nos conduz para aquilo que nós acreditamos que pode saciar as nossas ansiedades. A grande questão é, que caminho é esse? O que você realmente espera encontrar nesse caminho que você está? Será que você encontrará aquilo que você anseia? Será que é apenas uma ilusão? Será que você tem sido enganado? Será? Aqueles que ouvem a voz da sabedoria têm a convicção de que encontrarão, o que está no versículo 35 aí, porque o que me acha, acha a vida. Então, o que me acha, não acha o cerceamento da liberdade. Eu não posso fazer isso. Sabe, eu acho tão pequeno, sabe, é tão baixo achar que a vida cristã é capaz de nos tirar a felicidade. É de ridículo isso. Esses não podem nem ser chamados de irmãos. Como é que pode? Aqueles que me acham a vida, porque eles entendem que no Senhor há vida. Agora aqueles, irmãos, que vivem querendo fazer uma amálgama do mundo e o reino de Deus, esses não entenderam, não. Esses não entenderam, irmãos. Não entenderam. Não entenderam. A vida é esse mundo. A vida é esse mundo. São as riquezas desse mundo. Esses não são dignos de serem membros de igreja local, de serem chamados de irmãos, de serem considerados como habitantes do reino. Não são. Porque os seus corações não foram tomados pelo Senhor. Então não são do Senhor. Não adianta fingir, não são do Senhor. Se o Senhor não tomar o seu coração, você não é dele. Se você não ama a Ele mais do que esse mundo, mais do que a sua profissão, mais do que os seus estudos, mais do que os seus bens, infelizmente você não é de Deus. Você vai para o inferno, junto com esse mundo. E você vai sorrindo até chegar lá. E você vai lembrar de todo o sorriso que você deu para a sua imoralidade, para o seu mundanismo. Você vai lembrar. E isso vai ser como grilhões nos seus coros. Porque você ouviu loucos berrando para que você desvie o caminho. E você não desviou. Você sorriu na sua depravação. Você sorriu escolhendo para o mundo. E mesmo assim você ridicularizou aqueles que gritavam: perigo, perigo, perigo. E chegar lá, não valeu de nada os seus bens, os seus títulos, a sua profissão. Nada. Nada. Mas até lá você vai sorrindo. Não tenho dúvida disso. Você vai sorrindo, amando o mundo e o diabo.
ridicularizando, zombando e desprezando os loucos, alucinados e radicais que bradam que o reino chegou. Tudo bem. O destino eterno falará por você. Se você tripudiou, exaltou a glória de Deus, o destino eterno falará. Porque aqueles que me acham, diz o Senhor, acham vida. E achar vida significa que alcançaram o favor do Senhor. Foi a sua escolha? Não foram as suas escolhas. Foi a escolha dele. Por você ou não. Ou não. Contudo, irmãos, aqueles que repudiam a voz da sabedoria para ouvir a voz do próprio coração, também eles devem ter certeza daquilo que encontrarão. Deveriam ter, né? Mas infelizmente a ignorância e a insensibilidade são os seus próprios carrascos. Acha que pode ser feliz em tapar os ouvidos para a sabedoria e ouvir uma voz que não é do Senhor. Mas ainda assim eles encontrarão o final das suas escolhas. Ainda assim eles encontrarão lá, nesse caminho que eles estão. Mas ao chegarem lá, eles não poderão escolher novamente, como você pode fazer hoje, sabia? Você pode escolher novamente. Você está se deparando com a sua realidade suja? O seu coração que olhando para o Senhor não encontra vida? Hoje você pode. Mas quando chegar lá, você não vai poder escolher. Acabou. Fim. Versículo 36. Mas os que pecam contra mim violentam a própria alma. Pecar contra mim aqui, irmãos, não é o Senhor não, viu? É a sabedoria. Como é que você peca com a sabedoria? Zomba dela. Diz que é uma voz lunática. Diz que é uma voz radical. Zomba. Tripudia dela. Quando o Senhor Jesus condenou eternamente aqueles que blasfemavam do Espírito Santo, ele disse, de Deus, acontece. De mim, também. Mas do Espírito Santo, por quê, irmão? Porque é o Espírito Santo que muda o seu coração para amá-lo a Deus. E aqueles que têm um coração mudado pelo Espírito Santo de Deus não tripudia na mão que o moldou. Esses atestam que não são do Senhor. Você acha que é capaz de tapar os seus ouvidos com a força tal que não escuta a voz da sabedoria? É? É não. Não é. Não é. Todos que me aborrecem amam a morte. Sabe o que as suas escolhas fazem? As suas escolhas fazem com que você pegue na mão de alguém. É o que o texto está dizendo. As suas escolhas fazem com que você pegue na mão de alguém e trilhe o caminho junto com alguém. Aqueles que escutam a própria voz e aborrecem a voz da sabedoria, pegam na mão da morte. Caminham com a morte. E chegarão lá no destino da morte, no lago de fogo e enxofre, onde serão lançados pelo Rei dos Reis e a sabedoria encarnada, Jesus Cristo. As suas escolhas podem ser açoites à sua própria alma ou um refrigério que o lembra da eternidade. O que as suas escolhas são? Uma única escolha, irmãos. Muda tudo. Nossa vida equivale, então, a escolher e manter o que escolhemos. Seja para a vida, seja para a morte. Existem escolhas que são odores de morte, o aroma de vida. Você precisa perceber isso, porque haverá um tempo em que não importará se você percebe ou não, porque ali você vai ter convicção
que você escolheu para a vida ou para a morte. Senhor, nosso Deus, fala poderosamente conosco, ó Deus. Aplica poderosamente as tuas palavras. Penetra a nossa surdez, vence as nossas barreiras. Em nome de Cristo Jesus, ó Senhor bendito, rogamos ao Senhor, pelo amor de Cristo, teu santo Filho, vence-nos, ó Deus, para ti somente. Vence os nossos filhos, os nossos jovens. Inunda-nos com o poder do alto, que o teu trono de glória nos cative, ó Deus. Que a tua voz nos conquiste, ó Pai, a tal ponto que as vozes do mundo e da nossa própria carne serão vistas, indubitavelmente, ó Deus, como armadilhas perversas. Por meio de Cristo, nosso socorro. Por meio de Cristo, ó Deus, o nosso refúgio, o nosso resgatador, é que rogamos ao Senhor. Amém.